Olá, gente! Vamos começar então aqui o nosso segundo conteúdo dessa terceira semana aí dos métodos matemáticos, tratando então brevemente, tá? É um assunto rápido dessa semana, esse segundo assunto, sobre funções vetoriais e funções escalares. Vamos diferenciar no sentido de entender qual a diferença, né, entre as funções vetoriais e as funções escalares. Então, para as funções vetoriais, lembrando que esse material está todo disponível lá no site do professor Matheus, tá? Eu recomendo fortemente a leitura, tá? A gente vai começar então com uma partícula aí se movendo através do espaço. Essa partícula, então, quando se move, ela gera esse movimento, né, em um determinado espaço de tempo, aí no intervalo de tempo, digamos, i, ela gera aqui essa curva no espaço. Essa curva aqui é o que a gente chama de trajetória, então. Trajetória da partícula, certo? Então, como ela está se movendo em função de tempo, as coordenadas da partícula aqui, as coordenadas x, y e z, dependem do tempo t, tá? Então, a gente vai ter aí o x vai ser uma função de t, nosso x será uma função de t, o nosso y será uma outra função também, dependendo do tempo t, e o nosso z também será uma função de t, claro aí, o nosso t variando nesse intervalo de tempo i, tá? Então, nós dizemos aí, então, que essas equações parametrizam a nossa curva, ou, né, são uma parametrização da curva descrita aí por essa partícula. Aí nós vamos observar aqui que nós temos um vetor R a partir ali da origem O, né? Então a gente tem um vetor R. E esse vetor R aí, ele depende de t, a gente pode até denotar aqui, né? Ou melhor, só R. Ele é chamado então o nosso vetor posição, tá? Ele depende da variável tempo. E ele é dado então aí da origem até o ponto P da posição da partícula, né? Então, escrevendo aí o R, ou melhor, né, sendo a nossa posição no tempo t o f de t, g de t, né, coordenada y, e h de t, a coordenada z, então a gente pode escrever o nosso R aí em função do tempo como f de ti, né, sendo aqui o vetor canônico unitário na direção x ali, não no eixo x, mais, né, a g de t vezes o nosso vetor canônico j, mais h de t vezes o vetor canônico k. Algumas notações também, né, aparecem aí talvez com um chapeuzinho, né, aí os vetores canônicos aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Essas funções aí, f de t, g de t e g de t, é o que nós chamamos aí de funções componentes, né? Ou simplesmente componentes do nosso vetor R. Ou seja, então, componentes do nosso vetor posição, que também depende do tempo, tá? E aí a gente vai pensar essa trajetória aí da nossa partícula como dependendo do tempo, né? Então, a curva aí traçada pelo vetor R. Aqui nessa imagem, então, a gente tem mais alguns exemplos aí de curvas, né, o movimento aí de partículas no espaço, e aí elas dependem do tempo dessa maneira aqui descrita aqui embaixo, né? Então, aqui na coordenada y, variando o tempo de acordo com a função seno de 3t vezes cosseno t. Na coordenada x, desculpe, na coordenada y, seno de 3t, seno t, e t na coordenada z, né? Analogamente aqui, né? Essa aqui, a coordenada x, depende do tempo na forma de cosseno de t, a coordenada y, seno t, a coordenada z, seno de 2t, e assim por diante. Aí, com a ajuda de um software, a gente consegue plotar aí essa curva, esse caminho descrito por vetor posição R, aí, dependendo do tempo, nessas diferentes formas. Em geral, então, gente, a função vetorial ou função a valores vetoriais vai ser uma função f aí,
saindo de um determinado domínio, para cada elemento desse domínio, ela associa um vetor que depende de D. Esse vetor aí, nesse caso, está em R3, mas nós também poderíamos ter aí o F saindo de um certo domínio em R2, né? E aí o vetor estaria agora em R2, tá? No caso das curvas ali, né, no espaço ou no plano, né, a gente tem que o domínio D ele está contido em R, né, um intervalo de tempo, por exemplo. Mas em situações mais gerais, aí, né, em outras situações, a gente vai considerar esses domínios também no plano, tá? Contidos em R2, tá? E aí, então, as nossas funções vetoriais, elas vão estar descrevendo aí superfícies, tá? Aí saindo do nosso domínio, né, e chegando no R2 ou no R3, tá? Vou colocar aqui R2 ou R3. Chegando no R2, né, elas escrevem também o que a gente chama de campos vetoriais. Tá? Eu já vou mostrar uma figura ali que está disponível, né? Para a gente visualizar o que seriam esses campos vetoriais, tá? Ou melhor, também no R3, né? Um campo vetorial no R3, tá? A gente já vai ver. Tá aí, então, nessa figura, alguns exemplos de campos vetoriais, né? Então, aqui o primeiro e o terceiro aí em R3, certo? E aqui o do meio em R2, né? Então, aqui, por exemplo, a gente poderia pensar que a cada ponto XY aqui do plano está sendo, e aqui também, né, nesse escoamento, né? É importante aí para estudo de escoamento de fluidos e outras situações, está sendo associado um vetor, né? Como é associado um vetor a cada ponto do plano, né? Ele tem aí um determinado módulo, né? Tamanho, uma determinada direção e um determinado sentido, né? Então aqui esses vetores também estão no plano aí em R2, esses daqui já são vetores em R3, né? Então aqui a função chegaria em R2, aqui nesses dois exemplos chegaria em R3. Bom, e quando as funções escalares, né, gente? As funções escalares são as funções a valores reais, né? Então, são lá funções que saem de um certo D, que pode ser um subconjunto dos reais e chegam, né, nos reais, a valores reais, ou funções aí que saem de um certo domínio contido em R2, uma certa região do plano, e também chegam em R, né? Então, a gente usa a função escalar simplesmente para identificar que o valor da função, a imagem da função, vai ser um número real. Observamos então lá, né, que no nosso vetor posição, a gente tinha lá, né, o f de t, o nosso vetor posição aí da função vetorial, g de tj mais h de tk. Essas funções aqui, f de t, g de t, né, e h de t, são funções, g de t e h de t, são funções escalares. Ok? São valores reais. Então, as funções componente da função vetorial, né, são funções escalares, porque tem valores reais, né? Ou se a gente tivesse, por exemplo, uma função f saindo do R2 e chegando no R3, f então de um xy, como ela chega em R3, ela é uma função vetorial. Então ela vai ter três componentes, a gente pode chamar de f1 de xy, vou colocar mais aqui, f2 de xy e f3 de xy. Tá? Então a função vetorial ela sempre tem tantas componentes quanto o nosso n aqui, né, do Rn, que no caso é R3. E aí cada componente é uma função escalar. Ali o fi, né, sai do R2 e chega no R, uma função escalar, aqui para i igual a 1, 2 e 3. Okay? Então aí a diferença entre função vetorial e função a valores vetoriais e função escalar, que são as funções a valores reais. Só uma observação também, gente, eu não vou escrever, mas vou contar, né? Vou falar. Quando a gente define uma função vetorial através das suas funções componentes, nós estaríamos assumindo
que o domínio da nossa função vetorial é o domínio comum, tá, das nossas funções componentes. Então, vai ser aí tipo um domínio de definição, né? Vai ser o domínio que vai ser comum a todas as nossas funções componentes aí do nosso vetor posição. Em suma, então, gente, a gente tem aí, ó, né, f de r em r, f de r2 em r, ela tem valores reais, então são funções aí escalares, né? E f do r em r2 ou do r2 em r3, ou de subconjuntos aqui desses domínios, né, são funções a valores vetoriais, portanto, funções vetoriais e tendo lá as funções componentes, né? E aí ele dá esse exemplo 2 aí, ó, represente graficamente a função vetorial, que é a função hélice, onde o vetor posição é cosseno de ti mais seno de tj mais tk. Então, analisando aí o nosso vetor posição, né, as componentes, as funções componentes são cosseno t, seno t e t, portanto, funções escalares, né? E aí ele não dá o domínio, mas a gente sabe aí que isso fica bem definido para todo t real, certo? Analisando então esse nosso vetor posição, a gente tem para cada t a posição cosseno t, seno t e t, certo? Se a gente analisa essas duas entradas aqui, né, a coordenada x e y do nosso vetor, a gente vê então que x ao quadrado mais y ao quadrado é cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, que é igual a 1. Ou seja, esse nosso vetor, né, para todo t, a posição dele está aí na projeção, aí no plano XY, pertencente à circunferência de raio 1 centrada na origem. Agora acontece o seguinte, então, a curva toda, gente, ela vai estar contida no cilindro, centrado na origem, né? Concentra aí o eixo OZ, de raio 1. Só que veja, por que não é o cilindro, né? Em R3, essa é a equação do cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um valor ao quadrado. Porque a coordenada z, aqui a componente z, varia também de acordo com o t, tá? Então, não é para cada xy o z varia em r, esse seria o cilindro, tá? Para cada xy igual a cosseno t seno t, o z é t, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Tá aí, então, o esboço da nossa curva em azul, aqui o vetor posição R, né? Esse P que varia de acordo com o tempo, né? Então, por exemplo, ali t igual a 0, cosseno é 1, seno é 0 e o t é 0, que é o z. Depois lá, para t igual a π sobre 2, o cosseno é 0, seno é 1 e a altura já sobe para π sobre 2. E assim vai, né? π, 2π, depois quando chega em 2π lá em cima, os valores começam a se repetir, mas com a altura já elevada, né? Ou também anteriormente, né? De menos infinito. Então a curva aqui completa uma volta ao redor do cilindro quando a gente atinge aí o 2π, porque daí é o ângulo aqui, né? Dando a volta toda na nossa circunferência. E então essas equações aí, cosseno t, seno t, t, x igual a cosseno t, y igual a seno t, z igual a t, parametrizam a nossa hélice, a nossa curva, e aí o intervalo menos infinito a infinito, né? Ou seja, a t real, fica subentendido, já que faz sentido aplicar nesse conjunto de valores. Então, gente, o assunto é basicamente esse, tá? Era importante só fazer essa diferença entre funções vetoriais e funções escalares, e o que elas descrevem, né? Os vetores aí que elas descrevem no espaço. Isso vai ser útil aí para o próximo conteúdo que a gente vai desenvolver, que é o cálculo diferencial, né? Dessas funções vetoriais. Na nossa lista 4, lá dos materiais do professor Matheus, já começa, já desde o primeiro exercício, a gente precisa lá dos vetores, a velocidade, a aceleração, que é do cálculo diferencial. Então, eu vou ficar por aqui. No encontro, a gente ainda vai resolver exercícios sobre mudança de coordenadas, tá? Cilíndricas. Então, até logo.